Olá, galerinha do Montessori, tudo bem? Eu sou o professor Rony, sou professor de História e hoje estou aqui com vocês numa das nossas primeiras atividades assíncronas para a gente falar um pouquinho sobre História e Historiografia. Esse tipo de aula, esse eixo temático, a gente não vai ter a aula presencial dedicada somente a isso. A importância desse tema é que, para além de vocês conhecerem mais criticamente, mais metodologicamente, como funciona a história, enquanto disciplina escolar, enquanto ciência em uma área de saber, é muito interessante também porque há alguns anos, recentemente, vêm sido cobradas questões do Enem que não têm versado necessariamente só sobre um acontecimento histórico, mas que às vezes vem questionado alguns objetos da história, como suas metodologias, como alguns conceitos, como etnocentrismo, alteridade, e tem cobrado também sobre o uso de fontes, sobre que tipos de materiais, que tipo de fontes, de objeto que a história tem utilizado para construir as suas narrativas. Então, a aula de hoje é de suma importância, não só por conta de você compreender, como a disciplina História é organizada, a partir de onde, de quais objetos, de quais metodologias a gente constrói os conhecimentos, mas também porque essas metodologias, esses conceitos básicos têm caído em algumas questões do Enem, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Bom, galera, eu vou ficar aqui, um olho no gato, outro olho no peixe, ou seja, um na câmera, outro no monitor, porque vocês vão estar vendo um slide bacana aí, e eu vou estar tendo que olhar esse slide bacana daqui também para poder a gente acompanhar. Então vamos aos nossos questionamentos iniciais, Primeiro, o que é a história? A história, ela nada mais é do que os estudos sobre a ação do homem no tempo, ou seja, a ação do homem num período de tempo, Então, na história, a gente vai buscar observar as ações humanas, as transformações humanas e as relações humanas dentro de períodos, dentro do que nós chamamos de recortes historiográficos. E como nós fazemos esses recortes historiográficos, Quando essas relações têm uma certa manutenção, elas ocorrem de uma mesma maneira durante um determinado período, a gente vai dizer, vamos usar uma metáfora do horário, Se durante meio-dia e 2 horas da tarde você está fazendo a mesma coisa, esse vai ser um período histórico. Se às 2 da tarde você para de dormir, por exemplo, e começa a preparar a sua janta, a gente vai ter o início de uma nova ação humana. Essa ação humana, essa forma de se relacionar vai mudar. Então a gente vai ter o fim de um período, de um recorte historiográfico e o início de outro recorte historiográfico. Então o recorte, ele pode ser elaborado, Essa ação do tempo, ela pode ser elaborada através da observação de transformações ou de manutenções do homem dentro desse período de tempo. Bom, portanto, a gente vai para o nosso segundo questionamento, Quem faz história? Será que nós fazemos história? A verdade é, todos nós fazemos história. Por muito tempo, se acreditava e se contava apenas as histórias das nações, A gente tinha aquela ideia de figuras históricas. Fulano é uma figura histórica. Dom Pedro é uma figura histórica. Maria Isabel é uma figura histórica. A realidade é que todos nós somos sujeitos históricos. Hoje em dia, a historiografia, ela busca menos observar apenas a vida ou a ação de alguns grupos específicos, A historiografia, ela tem privilegiado menos uma perspectiva da história ou uma parte da história e tem se voltado a tentar enxergar a história em sua maior totalidade, numa visão mais ampla de um período ou de um acontecimento. Isto é, quando nós olhamos para a historiografia hoje em dia, a gente não observa mais aquele recorte estritamente político ou econômico. Então, ao contar, a história do ano de 2020 para o ano de 2021, a gente não vai selecionar para observar apenas o Bolsonaro, apenas o Paulo Guedes, apenas o velho da Havan, mas nós temos que entender que nós, seres humanos, mais pobres, pessoas negras, mulheres, pessoas deficientes e todos os outros grupos, como grupos indígenas, por exemplo, também estão ali agindo para transformar a historiografia, para transformar a nossa política, para transformar a nossa sociedade. Então, quando nós trazemos esse tipo de olhar, nós conseguimos inserir novos sujeitos e nós conseguimos nos inserir na história. Quando nós vemos que o grupo não precisa necessariamente ser uma elite
ou estar numa posição dominante para fazer história. Querem um exemplo muito interessante? A inserção da mulher no mercado de trabalho, ou a política de cotas, por exemplo, ou as políticas que derrubaram as práticas racistas. Não foi Princesa Isabel que aboliu a escravidão. Quando nós entendemos que nós somos sujeitos que também fazem histórias, nós paramos de observar só a Princesa Isabel, que estava na condição de princesa, e nós descobrimos, a partir dessa indagação historiográfica, que pessoas como nós, pessoas mais pobres de caráter abolicionista, os próprios negros que eram escravizados ou que estavam libertos, foram os responsáveis por pressionar o governo, fazer manifestações nas ruas e empreender várias formas de resistência que culminaram na abolição da escravidão lá no ano de 1888. Portanto, quando nós fazemos essa ampliação de quem são os sujeitos históricos ou não, a gente consegue observar e desmistificar algumas crenças que quando foram construídas, tiveram por objetivo edificar ou criar um herói específico na história. Então, a partir dessa percepção histórica, nós tiramos a imagem de Princesa Isabel como grande rainha, como grande heroína dos negros, e nós enxergamos que os povos negros escravizados e libertos foram os verdadeiros responsáveis pelas suas conquistas. Como daqui a alguns anos, quando nós formos estudarmos as conquistas de 2020, de 2021, nós veremos que os frutos das conquistas, que os frutos das transformações históricas não são só um legado de Lula, Dilma, Bolsonaro ou Michel Temer, mas são um legado, sobretudo, das ações populares que estavam envolvidas naquele momento. Bom, galera, e aí nós vamos para a nossa terceira pergunta mais pertinente, que é: quem conta essa história, Quem está contando? Quem vai ser o responsável por passar essa visão, essa perspectiva? Bom, o historiador. É o historiador que vai investigar, vai analisar e vai narrar para as próximas gerações como ocorreram esses eventos, e como esses eventos se construíram. Essa narrativa, ela pode ter ou não um viés, uma perspectiva, e pode estar sendo ligada a um objetivo ou uma ideologia. Então, toda vez que vocês forem ler um evento histórico, ver uma fonte histórica, lembre-se sempre que quem conta um conto aumenta ou não um ponto. Ele pode aumentar algo ou diminuir algo de acordo com o objetivo. Então, daqui a pouco nós vamos ver as escolas historiográficas, os grupos de historiadores diferentes que escreveram a história de maneiras distintas, e a gente tem sempre que ter em mente isso. A história, ela não se escreve sozinha, ela não nasce de uma árvore, ela é contada por alguém. E nós temos que ter em mente quem é essa pessoa que conta, a qual grupo essa pessoa que conta representa, que grupo ela está representando, e que interesses esse historiador ou esse não historiador está representando quando conta essa história. Hoje em dia, nós temos um debate muito amplo a respeito disso, porque nós temos várias pessoas que não são historiadores, que não fazem parte da academia historiográfica e que estão reivindicando o direito de escrever sobre a história. E aí nós temos obras muito boas, por um lado, e nós temos obras horrendas de outros lados, que fazem um revisionismo sem qualquer tipo de respeito ao caráter científico, sem qualquer tipo de compromisso com a veracidade dos fatos. Bom, vamos aqui agora sair da lâmina 2 e ir para a lâmina 3, para ver alguns conceitos que constroem o trabalho do historiador e que tem caído muito nos vestibulares ultimamente. O primeiro grande conceito, que é o que nós chamamos de tabu da historiografia. O tabu da historiografia é o conceito do anacronismo. No que consiste o anacronismo? É você implicar, sobre um recorte historiográfico, sobre um momento da história, noções, valores, julgamentos ou termos que não competem àquele momento da história. Nessas imagens, nós podemos ver alguns exemplos mais escrachados disso, Um anacronismo seria, por exemplo, você retratar uma rainha do século XIX mexendo no notebook. Seria você colocar Beethoven tocando guitarra, Os Flintstones são um exemplo mais escrachado de anacronismo. Aqui a gente tem o Barney em cima do dinossauro. Para começar, que os homens nem viveram ao mesmo tempo dos dinossauros. Então, assim como você tem os anacronismos
materiais, né, que são os das tecnologias que não fazem parte, que não competem aquele momento da historiografia, você tem também um exemplo do anacronismo ideológico. Você não pode dizer, por exemplo, que a burguesia que surgiu lá no feudalismo era capitalista, pois o capitalismo só surgiu na Idade Moderna, lá a partir do século XVI para o século XVII. Então, os burgueses que surgiram na época feudal, né, aqueles que mexiam com artesanato, com comércio de excedente, não são os mesmos burgueses que Karl Marx narra quando fala sobre o capitalismo lá na frente. Por exemplo, o termo racismo, né? A gente não pode usar no ano de 1500 e pouco ou 1600 e pouco o termo racismo. A gente utiliza o termo colonialismo e etnocentrismo, que era a crença do europeu de ser superior às outras raças, né? Quer dizer, superior aos outros povos, às outras etnias. Mas o conceito de raça só surgiu no século XIX, a partir da doutrina positivista e do cientificismo, que começou a dividir os humanos em raças, né? Entre branco, negro, índio, asiático, ali para mais uma vez justificar a exploração e o domínio dos europeus sobre os outros povos. Então, o racismo, por exemplo, é um conceito que ele não pode ser utilizado quando a gente fala de colonização lá em 1500 e pouco, lá em 1600 e pouco. Professor, se for no ano de 1800 e pouco, já é século XIX, posso utilizar? Pode, vai estar corretíssimo, porque esse conceito já vai ter sido inventado. Então, embora a escravidão esteja intrinsecamente ligada ao racismo, sobretudo nos dias de hoje, a gente não pode dizer que um senhor de engenho, naquela época, escravizou porque era adepto do racismo. Ele era racista no sentido de achar que o branco era superior ao negro, no entanto, ele nem sabia o significado de racismo. E ele também não se dividia enquanto raça branca e raça negra. Ele não tinha essa percepção de raça. Ele tinha uma percepção de superioridade pela cultura e pela civilização. Era outra forma de compor essas ideias. Bom, galera, compreendido o que é o anacronismo, a gente vai para uma outra questão, uma outra metodologia da história, que é a periodização histórica. Quando nós falamos de periodização histórica, a gente está falando, como eu disse lá no começo do vídeo, da divisão da história em períodos, né? Curtos, longos, e eles podem ser dados de diversas maneiras. Essas periodizações, elas são dadas através de rupturas e permanências. Um período onde é que as pessoas e a sociedade permanecem de um dado jeito vai compreender ao mesmo período da história. E quando você tem uma ruptura, né, você tem a inauguração de um novo período, de um novo momento. No entanto, não acreditem que essas rupturas são drásticas. Toda vez que a gente tem o fim de um período histórico e o início de outro, ele vai ter algumas rupturas sim, vai ter transformações na sociedade, mas vai ter muitas permanências. E a transformação de um período para outro, ela sempre vai ser, prestem muita atenção nesse momento, de maneira gradual. O europeu não dormiu de noite com o feudalismo e acordou de manhã com o rei absolutista. Ele não dormiu de noite dentro de um castelo e acordou de manhã no jogo do Assassin's Creed no meio da época renascentista. Essas rupturas, essas permanências são graduais. Por isso que a ruptura e a permanência sempre vão estar juntas. Que enquanto uma coisa está mudando, a outra ainda está ali. E vai indo tudo devagarzinho. Não existe na historiografia uma coisa que é assim. Pum, acabou, explodiu, de repente mudou tudo. Não, não é. Se fosse assim, a gente não teria em pleno 2021 pessoas que ainda defendem a ditadura militar, né? A gente teve o fim da ditadura militar lá em 1985 e até hoje a gente tem pessoas que ainda acham que vivem na ditadura militar. A gente tem a presença de uma polícia militar que é um legado, que é uma permanência da nossa ditadura militar. A gente tem, por exemplo, racismo estrutural, que é uma permanência da colonização de um evento que ocorreu há mais de 300 anos atrás. Então, essas periodizações históricas, essas transformações sempre vão ser graduais e vão apresentar rupturas, mas também vão trazer permanências. Beleza?